Então, chegamos à hora aí de ter um apoio, né? Eu pedi, na verdade, socorro a Luiz Flávio Godinho, né? Luiz Flávio, que é pós-doutor em trabalho docente, desigualdades sociais e territoriais, né? Ele é doutor em sociologia, mestre em ciências sociais da UFBA, licenciado, bacharel em ciências sociais também pela UFBA, professor do curso de ciências sociais e do mestrado em educação do campo, da UFRB, colaborador do programa de pós-graduação em política social e territórios da UFRB, coordenador institucional do Observatório do Ensino de Sociologia no Ensino Médio, e aí eu coloquei, grifei aqui, né, ele tem experiência na área de sociologia, com ênfase em sociologia do trabalho, dos movimentos sociais e da educação, investigando os seguintes temas: trabalho e educação, ensino de sociologia no ensino médio, estigma, racismo e educação, profissão docente e movimentos sociais e educação. Eu falei a ele que eu ia gastar 3 minutos apresentando, porque esta apresentação é a apresentação do currículo Lattes, né? Mas Luiz Flávio é um amigo, né? Ele, quando eu cheguei no Ensino Superior Federal, na UFRB, em 2007, ele me acolheu, né, em Amargosa, junto com outros amigos, né, Luiz Paulo, Marivaldo, tantas outras, né, pessoas maravilhosas, mas Luiz Flávio, ele é meu companheiro de movimento, né, de movimento estudantil, e esse acolhimento na Federal do Recôncavo, esse acolhimento ele já vinha recheado de uma experiência profissional vasta na Universidade Estadual da Bahia. E foi muito bom para mim sempre ter a companhia, né, de Luiz Flávio em Amargosa, nas nossas idas e vindas. Eu precisava dizer isso para ele, para Salvador. A gente pegava o ônibus, vinha pelo ferry, às vezes parava em Santo Antônio de Jesus, vinha para Salvador. Então, foi um momento muito rico da minha experiência. Inclusive, foi com ele que eu discuti, né, aprendi muito sobre o conceito de estigma em Hoffman, tá, Luiz Flávio? Então, fica aqui o meu agradecimento público, porque os diálogos com vocês sempre foram interessantes, muito empolgantes e muito teóricos, né? Então, quando eu pedi a Luiz Flávio, né, para vir aqui, foi uma coisa muito interessante, porque, aqui, como eu digo que ele é um amigo, no início eu comecei falando que para fazer esse trabalho eu fiquei atrás de todos os amigos que eu podia, que eu não podia. E em um diálogo aqui em casa com o historiador Paulo de Jesus, que é meu companheiro, a gente falava de Luiz Flávio, começamos a falar de Luiz Flávio, dessa experiência dele, do trabalho, e aí Paulo ligou para ele, falou: Luiz Flávio, vamos, você não quer fazer uma participação na aula de Marta e tal? E aí foi bom, porque depois a gente conversou bastante e acabei descobrindo, eu acredito muito em energia, gente, então eu acabei descobrindo que o Luiz Flávio também fez um trabalho com as letras de Edson Gomes, em uma experiência de extensão, mas não vou falar mais, porque já me ensinaram que é spoiler, né? Então, Luiz Flávio vem para dar um reforço, né, conforme eu coloquei para vocês, não dá para pensar raça sem classe, e no AVA eu deixei muito a desejar, vamos dizer assim, né, de materiais, então, sobre essa, né, essa possibilidade de fazer uma leitura a partir de Thompson, tá? Eu não queria colocar, né, textos sem antes, lá no AVA, antes que vocês tivessem a oportunidade de dialogar com Luiz Flávio. Luiz Flávio, seja bem-vindo, tem um tempão que a gente não se vê, mas a gente só vive juntos. Eu sou do grupo de pesquisa que Luiz Flávio coordena na UFRB. Foi o meu primeiro grupo de pesquisa, né, que eu comecei a participar. Interrompo aqui a minha apresentação e vou ver agora, Luiz Flávio, porque eu não estava ali vendo, eu estava olhando para um slide, tá? Muito bem-vindo e muito obrigada, tá, então, por nos ajudar aí a continuar, então, com essa reflexão teórica e com a experiência que você desenvolveu, né, na extensão lá na UFRB. Tá bom. Muito obrigado, Marta Alicia, a amiga
Diz o Shakespeare que os amigos são a família que nos permitiram escolher. Eu gosto da minha família, dos meus irmãos, de minha mãe, do meu pai, que já é falecido, mas eu também gosto dos meus amigos. E quando Paulinho, na verdade, por estímulo seu, me ligou há 8 dias atrás e me falou dessa prosa crítica e da intenção de me convidar para falar sobre raça e classe, eu entendi como uma missão, vide que nós já comemos mais de 1 quilo de sal, né? Tanto eu, você, como o Paulo. Então, já tem muitas memórias, muitas relações, muita convivência. Vou aqui entregar um pouquinho há mais de 25 anos, né? Que eu conheço vocês, militamos em uma tendência de esquerda do PT, depois fomos cada um para um caminho, eu fui para o PSOL, mas a nossa relação nunca foi desconstruída, nem acadêmica, nem pessoal, e você é uma grande amiga minha, e Paulo, um colega de trabalho lá no CAU, em Cachoeira, e foi uma profusão de memórias, menina. Me perdoe a informalidade, porque a relação de amizade acaba ultrapassando a relação institucional, mas, Marta, de sexta-feira passada para cá, vocês acionaram tantas memórias minhas, da minha formação na graduação, da minha relação com o tema da classe social, do meu conhecimento sobre raça e classe, de pessoas que eu voltei a ler para falar sobre raça e classe hoje, da minha condição docente. Você sabe que, além de estudar sociologia da educação, eu estudo o trabalho de professores, né? Então, eu vou... depois eu vou fazer uma propagandazinha de um livro que eu vou lançar agora em outubro, mas memórias, memórias, memórias. Então, eu te peço um tempinho para falar de classe. Raça é classe. E atividade extensionista envolvendo raça e classe em Edson Gomes. Eu vou precisar de uns 30 minutos, mas eu tive que acionar minha rede, né? Procurar me atualizar sobre esse debate. E não tem jeito, numa exposição, a gente tem que fazer recortes. E eu também tive que fazer o meu, porque é um tema amplíssimo, várias linhagens, várias escolas, vários autores, e o debate sobre raça ainda tem várias interseccionalidades, gênero, classe, nacionalidade, identidade, sistema de produção, ufa, é muita coisa. Então, falando em memória, então eu vou aqui acionar um autor que é muito caro para os meus interesses sobre memória, que é Pollack, Memória, Esquecimento e Silêncio. Quem quiser dar uma lida, é um texto maravilhoso que fala sobre a dialética do que a gente lembra, do que a gente esquece e do que a gente silencia. E aí eu tive que acionar minhas memórias, né? O meu primeiro professor universitário foi Antônio Sérgio Alfredo Guimarães. Que luxo, né? Primeira vez que eu entrei num curso, numa sala de ciências sociais, o professor era ele. A época estava era a última turma na UFBA, porque ele ia assumir um emprego na USP. Então eu tive a oportunidade de ser aluno da última turma dele na UFBA, Introdução à Sociologia. E a ele eu recorro para falar sobre raça e classe. Um autor clássico, pelo menos desde 99, tem escrito sobre raça e classe, e em 2015 fez um texto que ele reelaborou essa teoria sobre esse binômio raça e classe. É um texto muito potente. Então, tem uma discussão de Antônio Sérgio de 98 a 2015. Em 2015, ele fez um texto seminal, onde relabora a sua discussão sobre raça e classe, chamado Formações Nacionais de Classe e Raça. E aí, então, a minha exposição sobre raça e classe vai ser baseada em Antônio Sérgio Guimarães, nesse texto, que é uma reelaboração dele sobre essa discussão entre raça e classe, formação nacional e raça. Antes de falar desse texto, tem vários insights. Antônio Sérgio Guimarães, não é porque ele é sociólogo, não, mas
ele é para além do objeto, né? Por causa da preocupação com a operacionalidade das categorias, a demonstração empírica das categorias que escolhe, ele é genial. É um orgulho que eu conheço ele e que ter sido aluno dele e saber que ele é um dos autores hoje mais relevantes no debate sobre raça e classe e sobre raça que tem no nosso país, né? Mas antes vamos falar de Thompson e Marx, né? Outras memórias que você mencionou, falar sobre classe em Thompson. Thompson se reivindica. Deixa eu controlar meu tempo aqui, porque 30 minutos passa muito rápido, né? Thompson. Aviso, Tá viu? bom. Quem te ajuda. Me avisa, querido. Thompson, tá, porque eu ainda falo lento, né? Ainda sou meio século XX, né? Falo meio contemplando as palavras e a gente tem que se adaptar ao tempo também. Thompson se reivindica tributário dos escritos históricos de Marx, como todos nós sabemos, né? E eu, de fato, li toda a produção de Marx sobre classe de uma perspectiva histórica. Então, como não se apaixonar por 18 Brumário de Luiz Bonaparte? Como não se apaixonar por a situação da classe operária na Inglaterra? Como não se apaixonar por a Comuna de Paris? Como não se apaixonar pelos escritos históricos de Marx ou análises conjunturais sobre a luta de classes em França? E aí, obviamente, que eu me afeiçoei muito à reivindicação de Thompson, de que se filia aos estudos históricos de Marx, porque Marx é um genial historiador. Quando ele vai aos dados empíricos, interpretar os fenômenos de classe social na França, ele dá um show de análise empírica, de fontes, de categorias teóricas fortes, de embasbacar, leia a Comuna de Paris. Principalmente porque tem uma característica nesse livro, que é muito relevante, que ele fez ao mesmo tempo que a Comuna ocorria. A Comuna começou em janeiro e acabou em 30 de maio, e ele publicou o livro. Ou seja, foi concomitante à experiência da Comuna de Paris, que foi a experiência histórica de trabalhadores de Paris, de terem tomado o poder da aristocracia, expulsado de Paris e criado uma república comunista durante 90 dias, que, obviamente, foi atropelada pela aristocracia em 120 dias, e houve uma chacina e a morte de todos os comunas que tinham tomado Paris, mas é impressionante o que Marx faz nesse livro, A Comuna de Paris, explicando dia a dia da existência da comuna, das medidas que os operários tomavam em prol de uma sociedade comunista. Então, por exemplo, acabar com a mídia burguesa, acabar com a escola confessional, acabar com a empresa privada, ou seja, criar o empreendedorismo coletivo do cooperativismo industrial. Só cometeu um erro os trabalhadores quando criaram a Comuna de Paris. E foi um erro capital, porque deu tempo da burguesia, entre aspas, da aristocracia francesa se organizar internacionalmente e, devido a esse erro cometido pelos comunas de Paris, financiar um exército de mercenários russos e invadir Paris e chacinar todos os comunas. Qual foi o erro? Não estatizou o capital financeiro. Deixou os bancos livres. E aí, queridos, os burgueses continuaram dono dos bancos, os aristocratas, foram para Versalhes, se conectaram internacionalmente com a Rússia, compraram exércitos com dinheiro do setor financeiro e marcharam sobre Paris e acabaram com a Comuna em 120 dias. E ele conta, como jornalista, como sociólogo, como historiador, analisando fontes, interpretando criticamente, se afastando das fontes. É uma aula de história no pensamento de Marx, assim como é a luta de classes em França, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, a situação da classe operária na Inglaterra, por uma questão de economicidade do tempo. Eu não poderei falar dessas obras. Mas eles chegaram até a consciência de classe de, extinguir as empresas, ou a propriedade privada das empresas, no caso do
do que se entendia como fábrica naquela época, né? Segunda metade do século XIX. 2, acabar com a escola de padre e de pastor. Na cidade de Paris, uma das primeiras leis que os comunas estabeleceram foi o fim da escola confessional. Entendem ele que a educação é uma atividade laica não pode estar confundida com atividade religiosa. Então, eles tomaram o ensino da mão dos padres e dos pastores daquele período. Medida número 3, acabou com a mídia burguesa. A mídia era controlada pelo operariado, as empresas eram cooperativadas e outras medidas que, por fim, não foram suficientes para fortalecer uma sociedade comunista, porque eles não estatizaram o capital financeiro. Deixou correr livre o dinheiro na mão da mesma classe que eles expulsaram de Paris. Bom, e aí esse erro histórico foi aprendido, né, em revoluções comunistas. Você não pode deixar o capital financeiro livre, porque ele se reorganiza e toma o poder de novo. Bom, vamos a Thompson. Thompson me interessou por causa da questão da noção de experiência. Experiência de classe. Ou classe como um fazer-se. Ou seja, a classe não é dada, não é objetiva. A classe é um fazer-se, é um processo. A classe é uma experiência acumulada historicamente, com idas e vindas, dialeticamente constituída. E também essa noção da classe como experiência dialoga, né, com os escritos históricos de Marx. A classe como um fazer-se, a classe como uma construção para si e não em si, ou, na verdade, uma relação entre o em si e o para si. Ou seja, a classe como uma agência. Em todas as 3 volumes do livro, A Formação da Classe Operária da Inglaterra, o que a gente vê é a noção de classe como agência, que não é, sinceramente, uma noção de Thompson. Na verdade, isso já está presente em Marx. Se você pega a Comuna de Paris, aquilo é o quê? Aquilo é um fazer-se, é um tornar-se. Porque mostra o quê? Como eles viram classe dominante, proletária, da cidade de Paris, e que medidas políticas eles tomam nesse tornar-se classe dominante. Abolindo a empresa, abolindo o ensino confessional, abolindo a mídia da classe dominante e outras medidas que nós não poderemos desenvolver aqui, mas eu indico já, está publicado em português, A Comuna de Paris. Olha, eu nunca li uma obra de análise conjuntural de uma revolução mais brilhante. E eu já li muita coisa de análise de conjuntura. Mas A Comuna de Paris de Marx é impressionante, porque não precisou acabar a comuna, se distanciar historicamente do fenômeno e fazer um livro sobre o fenômeno. É concomitante ao dia a dia da comuna. Uma análise de conjuntura feita no calor da hora eu nunca vi. E depois ser publicada no dia que a comuna foi chacinada. Porque isso chama atenção, né? Está lá, 30 de maio de 1862. Foi o dia da publicação. Foi o último dia da comuna. No dia do ataque final da aristocracia e da burguesia incipiente da época contra os comunas de Paris. Bom, então, o fazer-se de Thompson inspirou minha dissertação, chamou um mosaico de classe, onde eu estudo a experiência dos terceirizados de uma refinaria de petróleo, que é a refinaria Landulfo Alves, que inclusive acabou de ser vendida. A minha tese de doutorado, que eu publiquei como livro, chama Laços Frágeis e Identidades Fragmentadas, mostra como a experiência de classe dos trabalhadores é afetada pelo fenômeno da terceirização. Então, assim, Thompson, Bourdieu e Marx sempre foram... Depois aí, no doutorado, eu resolvi tentar também em analisar... Deixei Marx de lado na tese e usei Thompson, Bourdieu e Elias para falar sobre laços frágeis e identidades fragmentadas, mostrando como os fenômenos estruturais do capital criaram laços e identidades fragmentadas que não deixam de ser experiências dos trabalhadores depois da mudança estrutural
que atrapalharam a própria organização do para-si dos trabalhadores, né? Então, a vida toda eu estudei conflitos intraclasse, conflitos sociais, movimentos sociais, experiência de trabalhadores de classes sociais. Bom, então eu já dei o aporte da ideia de experiência de Thompson. Agora vamos para a raça e classe em Antônio Sérgio, para dar tempo de eu chegar na ação extensionista. Antônio Sérgio, nesse texto de 2015, fenomenal, vai falar de que é impossível você pensar em classe sem pensar no fenômeno da formação nacional e no fenômeno da interseccionalidade. Não é analiticamente plausível falar de classe sem interseccionalidade. Ele vai falar que 3 movimentos contribuíram fundamentalmente para o repensar dessa relação de identidade de classe e da necessidade do aporte da discussão sobre raça. O feminismo, a teoria racial crítica e o decolonialismo. Essas 3 formas, essas 3 paradigmas de pensamento da segunda metade do 20, com certeza influenciaram a nossa percepção sobre a interseccionalidade entre classe, raça, gênero, regionalidade, religião e outras, geração e outras interseccionalidades. Então, esse é o primeiro aporte. Só que Antônio Sérgio, nesse texto de 2015, vai além. E aí eu vou passar rapidinho aqui. Ele vai falar que ele vai abandonar a noção de racismo e antirracismo, que ele vinha discutindo desde 99, e vai aportar agora em uma nova distinção analítica, racialização e formação racial, que seriam mais precisos, essas 2 noções seriam mais precisas para compreender a interseccionalidade entre raça, classe e gênero do que racismo e antirracismo. Ele vai falar que racialização, que ele vai pegar da tradição de Banton, tem a ver com toda lógica da raça atribuída pelo outro, que é toda a lógica de representação, de pensamento sobre raça, que também está coligada com a ideia de subalternidade. Então, toda vez que um grupo subalterniza o outro a partir de uma atribuição racial, está fazendo um processo de racialização. E quando esse processo é de uma raça reivindicada, é de uma agência política, é de um movimento contra-hegemônico, ele vai chamar de formação racial. Então, de cara, ele já nos oferece duas chaves analíticas que vão substituir a ideia de racismo e de antirracismo. Racialização, quando tem subalternidade na jogada, então é o outro que nos racializa, geralmente de forma pejorativa, preconceituosa e discriminatória. Então, um jogo de poder. E formação racial é quando isso é uma identidade reivindicada. A gente pode falar, então, por exemplo, pela economicidade do tempo, todos os movimentos de empoderamento negro, estética negra, movimentos sociais negros, e o próprio Antônio Sérgio coloca 3 movimentos como movimentos de formação racial. O Teatro Experimental do Negro, a Frente Negra Brasileira e o Movimento Negro Unificado. Seriam exemplos de formação racial. E toda chave analítica de raça atribuída, de racialização com subalternização, seria na chave da racialização. Bom, ele vai falar uma coisa bem interessante, ele vai dizer assim, classificar alguém racializando-a já é uma forma de se autoclassificar. Quando você classifica alguém racializando, geralmente você, por exemplo, quando você racializa uma classificação, você já está se colocando dentro dessa lógica da subalternização, fora dela. Então, quando você racializa um negro, você é não negro, geralmente branco. Né? Dentro dessa chave da racialização, toda classificação é também uma autoclassificação. Você se coloca fora. Ninguém nunca diz assim, você é uma mulher branca linda, mas a gente ouve muita gente dizer você é uma negra linda. Então ela já tá se colocando, ela tá racializando a outra, no caso, está subalternizando a outra, porque não é comum a associação entre beleza e negritude. Por isso que tem a ênfase no negra linda, né?
Ninguém fala você é uma branca linda. A gente trabalha com a ideia do universal, né? Você é uma mulher linda quando é uma branca linda. Então, nessa chave da racialização, Antônio Sérgio Guimarães vai chamar a atenção para a lógica da subalternização do outro. Então, é bem interessante. Uma outra coisa muito legal que ele vai falar no texto, de 2015, é o nosso complexo de vira-latas, ou seja, nós temos um sentimento de colonial de inferioridade de longuíssimo prazo, desde o surgimento da nação Brasil, a gente tem esse complexo que tem a ver com nosso histórico de escravidão, de colonialidade. E aí ele vai citar, inclusive, o Nelson... esqueci, porque tem um cineasta, tem um literato e tem um jornalista. Não vou lembrar agora, ele vai citar o cara que fez o termo complexo de vira-latas. Bom, aí ele vai trabalhar com uma distinção entre formações sociais, três chaves analíticas para entender socialmente a sociedade, não com influências das ciências biológicas, a noção de exploração, a noção de sistema simbólico e a noção de relações de poder. Ou seja, na chave da análise do social, é necessário conjugar exploração, sistema simbólico e relações de poder, para a gente compreender, a partir da chave analítica do social, um grupo, uma nação, uma comunidade, né? Então, aí, obviamente, quando a gente fala de exploração, a gente está falando de capitalismo, a gente está falando de classe, a gente está falando, quando a gente fala de sistema simbólico, de sistema de poder, com certeza a chave analítica para discutir raça, para discutir etnicidade, para discutir gênero, vão estar presentes nessas três chaves, na exploração, no sistema simbólico e nas relações de poder. E são, na verdade, três chaves incontornáveis para pensar o social. Pelo menos nas sociedades capitalistas, né? Ou nas sociedades coloniais, né? Racialização, exploração, a cultura como sistema simbólico e a sociedade humana como eivada de relações de poder. Então ele vai um pouco mais à frente, né? Ele diz assim: o que é análise social sobre o social? Mas olha, tem que conjugar três esferas: exploração, sistema simbólico e relações de poder. E quando você conjuga essas três esferas, diz Antônio Sérgio Guimarães, você está fazendo o debate sociológico sobre o que é a formação nacional, né? Já que ele vai, no caso do Brasil, avaliar também essa relação entre formação nacional, formação de classe e formação racial. Ele vai falar também que cor, aí vai entrar no debate sobre cor, né? Cor é um só dos traços para a gente pensar pela lógica dos traços na questão racial. Cor é a tonalidade da pele, mas a gente lembra também que tem os traços outros, né? Textura do cabelo, formato do nariz, formato dos lábios. Então, focar só na cor também empobrece a discussão sobre classificação racial, né? Porque tem outros atributos físicos que socialmente também são relevantes para a gente ou construir uma identidade positiva ou uma identidade atribuída pelo outro, racializada. Oi? 5 minutos. Isso. E aí ele vai fincar os pés na crítica à ideologia do embranquecimento. A crítica à ideologia do embranquecimento cresce na razão direta do surgimento de identidades atribuídas e assumidas. A associação identitária, a formação racial é importante para a diminuição da ideologia do embranquecimento. Aí ele vai apresentar pares onde a gente pode ver formação racial e racialização. Cidades, você pode olhar pela ótica da racialização ou da formação racial. Corpos, eu, outro, raça, cor, biologia, simbólico, individual e coletivo. Bom, ufa! Nesses últimos 5 minutos, eu tenho 25 anos de docência. 5 anos na educação básica e 20 no ensino superior. E, em certo momento, eu fui convidado para formar formadores de alfabetizadores do TOPA.
E, à época, eu escolhi trabalhar a noção de classe, trabalho e raça a partir das contribuições, no caso de classe, trabalho e raça, das contribuições de Edson Gomes. Uma outra que eu já utilizei em sala de aula é a História do Brasil. Até hoje dói, até hoje dói. Uma letra que fala mais da experiência da escravidão. Gonzaguinha eu sempre utilizei para falar sobre o sentido do trabalho, mas trabalho. Tá travando aqui. Oi, Luiz. Você me ouve? Viu o que aconteceu aqui? Quanto tempo que travou? Ai, quando você citou Gonzaguinha, aí você falou, Sim. aí não deu mais para ouvir. Então, pronto. De Gonzaguinha em diante, eu posso continuar, correto? Pode. Aquela letra para formar alfabetizadores de raça. Todas essas letras que Marta colocou aí, além da música. Travou de novo. Peraí, eu vou. Me dê um minuto que eu vou sair dessa. Certo. Aqui. Combinado. Eu vou aproveitar, gente, para quem quiser fazer pergunta, algum comentário, se quiser colocar aqui no chat, né? Porque a gente pensou em dar 30 minutos para o professor Luiz Flávio e a gente ficar com o restante do tempo para conversar um pouco. Eu sei que eu sou como professora, né? Ficou bem corrida a minha parte e a dele, mas eu penso que esses momentos online, eles precisam ser muito aproveitados, né? No sentido de que esse momento é apenas um, né? A gente vai precisar ainda trabalhar muito essa questão do tempo no ambiente virtual de aprendizagem, no meu tempo sozinho, no tempo em que eu aciono meus amigos por WhatsApp, ligação, para expandir as questões que nós provocamos neste momento, neste ambiente tão limitado, né, do espaço virtual. Não sei nem se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Porque é estranho, a gente fica sem, de fato, sem um retorno, tá? Então, pronto. Ai, que ótimo. Ouvi uma Sim, estamos ouvindo. Ai, que ótimo. Bianca, Luiz Cláudio. E aqui no chat também. A gente fica exatamente isso, sem até a noção, né, de como é que está chegando a nossa percepção. Mas, assim, muitas provocações, né, nós estamos fazendo aí desde que iniciamos o componente curricular, mas especialmente sobre as letras de Edson Gomes. A gente, ao fazer esse recorte, eu não sabia, gente, que o professor Luiz Flávio também tinha feito esse trabalho lá na extensão, que ele vai retomar. Voltei. Opa, então, eu estava aqui falando um pouco, quem quisesse fazer comentários, né, e como é que a gente pensou esse desenho, que como é interessante quando nós estamos envolvidos na noção de experiência de raça, classe, né, como os artefatos, né, culturais que nos estão disponíveis, né, Luiz Flávio falou da memória, e assim, tem me feito muita falta a cachoeira, né, muita falta, assim, estou muito feliz, até comentei com ele antes, muito feliz na UFBA, no curso de pedagogia, ganhei muito, mas do ponto de vista dessa interface, né, ouvir a filarmônica, o reggae, a orquestra do reggae ensaiando, tá num bar,
e poder sentar com Edson Gomes, né, com Cine Calmon, vê-los e poder trocar uma conversa e poder trabalhar a partir do que eles ressignificam, reorganizam em torno dessas preocupações que nós temos. E aí, Luiz precisa, né, ouvir, né, são preocupações teóricas, mas são preocupações de ordem prática, né, nossa, de tentar pensar instrumentos para a transformação social e para os nossos trabalhos aí de pesquisa, de ensino e de extensão do ponto de vista de um engajamento com essas questões. Repasso para Luiz Flávio, né, seus 5 minutos aí para a gente lhe ouvir, né, como é que você fez isso. Você está sabendo aí como é que eu estou fazendo, né, esse trabalho aí com as letras aqui na graduação e como é que você, então, desenvolveu o seu trabalho. Estou super curiosa. Estão me ouvindo? Sim, tá ótimo. Olhe bem, eu sempre me interessei por educação popular. Acho que tem a ver com minha história militante, vindo de baixo, da periferia de Salvador. Então, educação popular sempre foi uma coisa que me sensibilizou muito. Então, eu estava formando pessoas que iam alfabetizar, pessoas comunitárias. Tipo, elas tinham também, no máximo, o ensino médio. Os cursistas, correto? Estão me ouvindo? Então, elas tinham ensino médio. E eu, obviamente, que não ia dar um curso sobre trabalho, cidadania, protagonismo, identidade, eu não lembro qual era o nome do mini curso, sem estar me referindo ao território. O território era o Recôncavo da Bahia. Eu trabalho em Cachoeira, o curso era em Cruz das Almas, pela Pró-Reitoria de Extensão. Bom, então eu falei, eu vou trabalhar a noção de trabalho, cidadania, protagonismo, identidade, com as letras de Edson Gomes e Gonzaguinha. E eu explicava o que vinha a ser trabalho, cidadania, identidade e território do ponto de vista sociológico, com a linguagem apropriada, e usava as letras de música como análise de conteúdo. Eu colocava a letra, porque eu sou péssimo, eu tenho uma péssima capacidade musical, então eu não canto. Até porque quando eu cantava, até a aula diminuía de interesse. Então, porque eu sou desafinado, etc. Então, eu colocava no Datashow e explorava o conteúdo da letra, tocando a música por causa da questão das emoções. Educar é também um ato de emoção, né? Então, é legal porque a pessoa ouve a letra, aí entra o caráter lúdico. Bom, então eu usava Edson Gomes e Gonzaguinha para falar sobre isso. Edson Gomes para falar sobre trabalho, território, identidade, informalidade, precarização, vulnerabilidade e raça. E Gonzaguinha era mais genérico, só trabalho. Aí eu citava Marx, etc. e tal. Sem querer, eu fechei. Bom, para concluir, num nível desse aqui, mais acadêmico, com colegas, né, professores já da rede, se for para professores da rede, eu incluiria, porque lá, lembra, era para alfabetizadores. Eu incluiria um texto seminal de João Reis, mas é daqueles assim, que você lê uma vez na vida e você não sabe se aquilo é literatura, se aquilo é história, se aquilo é estudo racial pioneiro. Me perdoe o termo, mas eu vou falar porque tá com vontade. É fodástico. Sabe aquele texto? É tipo esse de Antônio Sérgio Guimarães, e você lê e diz, upa, contamina a sua existência. É nesse nível, a greve negra de 1857. Esse texto é tão bom, tão antropológico, historiográfico, sociológico, é tão bom para entender raça e classe, que virou um livro que eu ainda não comprei, chamado Ganhadores, que é um catatal de 1000 páginas,
que é um desdobramento desse artigo que João Reis publicou na revista da USP, de História. É muito bom. Lá fala sobre trabalho, sobre religiosidade, sobre canto como espaço étnico. Lá fala sobre a pressão da polícia da época contra os escravos. Lá fala sobre resistência escrava. É muito bom. Muito, 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 hiper bom. Então, eu sugiro que vocês leiam esse texto, A Greve Negra de 1857, de João Reis. Que lá, esse texto e o de Antônio Sérgio, esse Formação Racial, que acabou de fechar o... Eu botei a mão aqui no notebook e fechou o texto de Antônio Sérgio. Esse de Antônio Sérgio, de João Reis, dá um caldo para discutir raça e classe e outros. A gente não pode esquecer de Rasenbalg e outros. Fábio Nogueira, um colega nosso da UNEB, um amigo meu, que estudou Clóvis Moura, tem um texto também muito bom para pensar sobre essa temática de raça e classe, Ronaldo Barros e outros. Gustavo, só lembro, Gustavo Encarnação, tem um texto também sobre MNU. Tem uma bibliografia que depois a gente pode falar, já meus 5 minutos já concluiu. Eu só queria, nesse último minuto, falar o seguinte, olha, eu acho importante literatura. Leiam literatura negra, leiam africanas, leiam norte-americanas que falam sobre mulheres negras. Então, basicamente, Selassie em Gana, Sefiata na Nigéria, Achebe na Nigéria, Alice Walker, estadunidense, Toni Morrison, estadunidense, e Chimamanda. É importante que a gente se aproprie também das escritoras que falam sobre essa relação entre raça, classe e experiência colonial por meio da literatura. Eu indico esse livro, depois posso dar os nomes dos livros, além já deu das autoras. E muito obrigado, Martinha, pelo convite. E a gente, no desdobramento aqui do chat, a gente esclarece pontos que não dá para esclarecer numa exposição de 30 minutos. Valeu. Valeu, Luiz. Muito obrigada. Não vou ficar mais muito tempo sem falar com você, viu? Acho que essa coisa do mudar de território, né? Mudar de ambiente de trabalho, você tendo que refazer laços, né? Reencontrar seu espaço, suas coisas, acaba fazendo com que você leve um tempo sem dialogar com seus amigos e com quem você tanto aprende. Então, eu também aprendo muito contigo. A reciprocidade é muito tranquila. Você sabe que eu lhe admiro desde 2001, quando eu te conheci lá na Jorge Amado. Na verdade, eu conheço o Marta desde 96. Mas a gente foi colega de trabalho desde 2001. Primeiro na Jorge Amado, depois na UFRB. E é uma relação já bem consolidada. Ô, Luiz, eu tive que fazer o corte na sua apresentação, porque eu já tinha passado os 10 minutos, né? Mas assim... Não, tranquilo. Eu fui direto para o UFRB. Eu falei assim, deixa eu pegar a memória afetiva agora e jogar ela, né? Mas sem dúvida, eu falei só movimento estudantil e o UFRB, por causa das nossas viagens, a gente conversava tanto, gente. Imagine, de Amargosa até Salvador. Eu e o Luiz Flávio, nós víamos exatas 4h30, 5 horas, intercalando, não sei nem quem falava mais, né? Porque era uma aventura. Acho que se a gente gravasse, Luiz, aqueles diálogos, a gente teria... Dava boas resenhas. Viu? Boas resenhas. Então, a gente tem várias perguntas aqui, Luiz, aí a gente pode, né, tem umas bem direcionadas a você. Tem uma parte boa nesse encontro, que, assim, uma parte dos textos que você colocou já estão circulando aqui o link, né, no bate-papo, no chat. Então, isso já facilita muito. Que legal. Né, isso é bom, o de João... Quem foi que o pessoal mesmo pega e bota a palavra-chave no Google, já né? pega, você vai falando e aí já vai... Formações nacionais de classe e raça, já aparece o link. Imagina, velho. Nossa época, a gente puxava o ficheiro, hein? Exatamente, eu acho que... E a ficha toda suja, antiga. Agora,
a fala já é o link, né? Já é o link, ou seja, quem quiser já futucar, já separar no seu drive para leitura, né? Então, a gente tem que aproveitar muito essa parte. Mas, ainda assim, gente, quando eu falei a Luiz Flávio, o que eu coloquei no ambiente virtual de aprendizagem, ele disse muita coisa. E, exatamente, eu acho que quando eu faço o panorama da forma como eu cheguei às letras, que preciso fazer o trabalho de análise de conteúdo, que preciso separar tematicamente, que preciso pensar temporalmente, né, quando elas foram escritas, quando elas vieram a público, quando a gente tem que pensar a biografia do Edson Gomes, quando a gente tem que pensar o estilo REC, é muita coisa. Então, eu penso que quando a gente traz o professor Luiz Flávio, para dizer o outro tanto de exercício teórico que a gente tem que fazer para conseguir voltar e olhar para essas letras de novo, percebe? Quer dizer, veja, Luiz, enquanto você falava, eu vou ler aqui as questões, mas assim, enquanto você falava, eu me lembrei eu passei uma semana lendo tudo que está na imprensa sobre Edson Gomes e que está disponível na rede e tal, e é terrível, né, porque, assim, é uma exposição muito, muito grande, né, de um homem negro, né, e do Recôncavo, de Cachoeira, e aí eu fiquei pensando, tem uma entrevista, inclusive, que ele é comparado, gente, é muito duro, com um cavalo, certo? Isso escrito com todas as letras, entende? Então, veja, se você não tiver um foco para fazer um recorte, né, do que você de fato quer, e eu estou falando muito para a gente pensar, Luiz, os estudantes que estão aqui, que vão pensar seu podcast, que vai pensar seu ensaio, né, que vai pensar o seu memorial, e que precisa, a partir de agora, né, já pensando todas essas leituras que foram aqui sugeridas, para definir direitinho, né, o que caminhos teóricos, né, e sólidos vai conseguir, pelo menos ensaísticamente, em alguns casos, outros, tem estudantes aqui que já estão fazendo ao mesmo tempo a graduação, a pós-graduação, então já estão num nível de aprofundamento muito grande, né, em relação a essas questões, mas como vai ser necessário fazer um recorte específico, né, de o que você vai querer abordar nas letras e nas músicas de outros cantores negros, que é essa proposta do componente curricular. Mas aqui, bem rapidinho, que a gente já está aí, né, na 10h56, tem uma pergunta. Tem Bianca, ela diz assim, olha, eu queria muito ouvir o professor falar um pouquinho mais sobre o conceito de racialização. Ela fez esse pedido aí quando você caiu, né? Ficou, enfim. E Valnei pergunta sobre qual a lição mais significativa que se pode tirar da Comuna de Paris, com o que vivemos hoje no Brasil, né, nesse caos reinante, né, que a gente tem vivido hoje. E aí vem mais, Luiz Lima pergunta sobre como fazer uma relação entre a Comuna de Paris e Canudos, então já vem uma outra provocação, e é isso, acho que as três que eu consegui pescar aqui, que a gente pode ainda nesse finalzinho, né, fazer com que você ganhe aí mais tempo para poder nos ajudar, né, a continuar pensando aí, classe, raça, e não foi possível nas letras de Edson Gomes, mas gênero e todas as outras questões que você trouxe para a gente. Você está com o microfone desligado. Eu agradeço a equipe do Prosa Crítica, o olhar afetuoso e compreensivo, a você pelo convite. Olha bem, e as questões muito instigantes que dão um caldão aqui para mais um outro seminário de 30 minutos. Só essas 3 questões aqui. Racialização, Antônio Sérgio
em 2015, relabora. Até 2015, ele trabalha com a ideia de racismo e antirracismo. Em 2015, ele faz esse texto e diz, olha, eu estou relaborando as chaves analíticas, vou trabalhar agora com racialização e formação racial, para compreender essa questão dentro das nações, né? Racialização é a raça atribuída, certo? E formação racial é a raça reivindicada. Antônio Sérgio Guimarães, não sou eu, ok? Ele vai trabalhar com a ideia de que a raça atribuída é toda raça, todo pensamento sobre raça, toda prática sobre raça, toda discussão sobre raça que é subalternizante, que inferioriza o outro, né? Então, a raça atribuída é sinônimo de racialização. A raça reivindicada é sinônimo de formação racial. E é essa raça reivindicada que é tida por contra-hegemônica e que é reivindicada pelas experiências que Antônio Sérgio comenta no texto, que é a experiência da Frente Negra Brasileira, do Teatro Experimental do Negro e do MNU, só para dar exemplos. A gente poderia, por exemplo, eu vou fazer um artigo com Marta que eu vou defender que as músicas de Edson Gomes são um contributo para a formação racial identitária na Bahia, no Recôncavo. Eu acabei não tendo tempo para dizer, mas é engraçado a gente estar aqui usando o Edson Gomes como objeto, né? Eu convivo com Edson Gomes em mesa de bar. Edson Gomes é uma pessoa uma pessoa da paisagem cachoeirana. Ele não é só uma pessoa um artista, o maior reggae brasileiro, que mais vende, o que mais lota aos shows. Ele é uma pessoa que você é um comum na cidade de Cachoeira. Ele é um cara que você vai encontrar no bar, na noite. Você vai na 25 de junho, que é aquela avenida boêmia de Cachoeira, e você vai encontrar ele lá tocando violão com seus passas da banda dele, tomando cerveja. Na quinta. Dia de quinta. Sábado tá jogando bola. Isso. Então, é um ícone cultural, mas para alguém que anda em Cachoeira, ele é um comuna, no sentido de uma pessoa da comunidade. Claro que, para os cachoeiranos não nascem, eles estreiam, né, queridos? Eu não sou cachoeirano, não, viu? Eu sou soteropolitano. Então, para um cachoeirano, não é grande novidade se bater com Edson Gomes, porque ele é um cara da noite, um cara do bar, um cara do baba, é um cara da feira. Ele anda ele, Cine Calmon, são pessoas comuns em Cachoeira, ninguém... Só as pessoas de fora que chegam lá, Edson Gomes, que ficam, na verdade, maravilhadas, mas é uma pessoa do cotidiano. Inclusive, na frente do carro tem uma lanchonete de um parça dele, de um amigo dele, CD Lanche, que é toda ornamentada com letras, com capas de CD de Edson Gomes. Vamos, amigo, lute. O lema do CD Lanches é acorde, levante e lute. Então, é uma coisa comum na cultura cachoeirana, a figura de Cine Calmon, de Edson Gomes. Bom, e da nossa memória de adolescente, né? Antes de eu andar em Cachoeira, eu lá na periferia de Castelo Branco, São Marcos, de Salvador, qualquer um aqui que tenha 45 anos, tem uma sociologia da emoção dentro de si do que a música dele desperta. A música dele desperta o que na gente? Sentimento de positividade, da cor, sentimento de positividade, do movimento social. Observe que a maioria dos sindicatos de Salvador, naquela concentração de início da passeata, tocam o quê? Vamos, amigo, lute. Vamos, amigo. Ou seja, eu que fui inovar numa luta social agora em 13 de dezembro, e agora estou usando
o CD amarelo de Emicida. Mas antes de Emicida era Edson Gomes, o esquente das passeadas. Só para vocês entenderem o grau sociológico, antropológico de Edson Gomes. Ele é muito mais do que um cantor de reggae. Ele é uma animação da luta, da identidade reivindicada racial. Ele, Paulo Anunciação, que também foi um cara que foi o primeiro parlamentar Rastafari da Bahia. Nem lembro. Que lembrança disso. Já faleceu, mas foi o primeiro deputado estadual da Bahia que era Rastafari, e lá dos idos de 96, certo? Então, eu vou fazer esse texto falando dessa experiência extensionista, mas defendendo, dialogando com a produção de Antônio Sérgio, de João Reis, defendendo que ele é uma peça arquetípica da formação racial baiana, da raça reivindicada na Bahia. As letras de Edson Gomes, elas falam sobre reivindicação racial, sobre orgulho de pertença, junto com Ileaí e outros museus e outros grupos, já nos anos... Edson Gomes nos anos 80, e Ilê nos anos 70. Né? Então, é bem plausível. Então, racialização é identidade atribuída e formação racial é identidade reivindicada. A reivindicada é positiva e a atribuída geralmente é subalternizante. Antônio Sérgio Guimarães, se vocês lerem esse texto, que já está aí no chat, vocês vão se apropriar, porque é o texto, viu, pessoal? Assim, para sociólogo que gosta de chave analítica, é o texto. A gente não se satisfaz só com as fontes, não. A gente quer saber quais são as chaves analíticas que operam as fontes. Então, quem tiver aqui da sociologia, levanta a mão. Adorei o EA. E a gente... Ô, Luiz. Bom, há outras duas questões, eu posso fazer um bloco só. Se Canudos, não dá para dizer que é uma experiência de classe, mas é uma experiência anti-opressão republicana. Mas você pode entender pelas chaves da Comuna de Paris. Se você ler a Comuna de Paris, você pode fazer paralelo com lutas anti-opressão em qualquer paisagem do mundo. E a outra questão, essa bem interessante, qual é a atualidade de Comuna hoje? Não deixa o capital financeiro solto. Não adianta você deixar o capital financeiro, o capital informacional, Facebook, Google, Netflix, Amazon e Apple solto, ficar brincando de movimento poliana. Não é possível lutar contra o capital sem mexer no capital na sua fase financeirista e na sua fase informacional. Inclusive, eu aprendi isso sobre essa fase informacional com o Nelson Preto. Devo a ele, e a uma live que eu assisti dele, o conceito de capitalismo de vigilância e de FANG. Eu ainda aprendi, depois eu fui atrás dessa tal de FANG, FANG+, que é as 5 mais as 3 da China. Ou seja, um amigo meu me disse que os últimos 2 anos dele tá no Google. Aí eu fui lá olhar o meu, também tá no Google. Tudo que eu fiz nos últimos 2 anos tá no Google Maps, com pontinhos vermelhos. É legal, para minha memória, eu tive aqui, mas obviamente que está anos-luz de eu dizer que existe privacidade no planeta Terra, com esse tal de Google Maps aí, registrando cada lugar que você foi durante o tempo que você teve o smartphone. Muito obrigado, eu acho que é isso que dá nesse tempo aí. Vocês viram aí, não vai ter jeito, a gente não vai conseguir dar conta, né? Apesar de ambos termos recortado muito, é bacana, né? Porque a gente acaba mostrando a ciência, né? A limitação do exercício científico e da necessidade de que ele seja coletivo e que outros também recortem, que outros compreendam, né? E vão pegando na mão uns dos outros para poder dar continuidade a novas leituras, novas percepções. Luiz, hoje sou dirigente sindical, né? Eu estou sabendo. Sindicato, né? Então. Eu já vi em algum lugar no Instagram, em algum lugar eu já vi você lá. Fico feliz porque é uma pessoa muito experiente, sei que a PUC está em boas mãos. Então, mas
eu vou dar uma provocada para a gente poder fechar, porque a gente vai precisar dar os informes, né, de como é que vai ser a semana que vem e tal, tem aquela parte da aula em si, né, mas, assim, a provocada sobre a PUB, o sindicato, é como você pensar a classe e estratificação social, tá certo? É só uma provocada. Pensando em como é difícil você, por exemplo, introduzir uma música de Edson Gomes para professores universitários. E aí a gente vai pensar academia e tal. E o espanto que se tem, né, quando você diz que curte Edson Gomes, que vai para o show de Edson Gomes e que você sente um pertencimento e essas letras e essas canções e esse conteúdo lhe faz pensar na luta coletiva, na necessidade de transformação social, na necessidade de discutir o sistema de dominação. Quer dizer, isso é impensável para algumas categorias. E aí é que eu acho que fica para a gente o recado, né, a gente não desassociar o debate de raça com o debate de classe, tá? Os debates identitários e o debate de classe, porque sem essa vinculação direta, a gente corre o risco de se perder, tá? Entre o que é, na verdade, uma percepção de uma migalha a mais de direitos, né, e que eu nem sei se a gente chamaria de direito nessa sociedade atual, porque você tem um salário um pouco melhor, porque a sua profissão tem um status, né, simbólico na nossa sociedade, porque ele está atrelado a uma escolarização, a uma ascensão social dentro de um mesmo sistema de conformação, que é o que você nos convidou aí a dialogar, tá? E esse é o interesse, na verdade, quando no componente curricular, trabalhando com música negra e insurgências, né, no campo educacional, a gente diz, olha, é preciso não pensar conceito de raça separado, então, do conceito de classe e de tantos outros conceitos, como antes a gente já teve aí o debate de gênero e raça. Estou fazendo essa provocação, gente, porque vocês entenderam o que o Luiz falou, né? A nosso encontro também vai gerar um artigo, uma retomada de um diálogo, né? E muita coisa pode surgir a partir daí. Então, eu com o meu olhar da pedagogia, Luiz com o olhar sociológico e histórico dele, a pedagogia, como vocês sabem, ela é um campo multidisciplinar que precisa dialogar aí, né, com os campos disciplinares, vamos dizer assim, para que a gente possa construir conhecimentos, né? Luiz foi falando da prática dele na extensão, e se a gente fosse fazer uma leitura na pedagogia, a gente diria que é uma prática freiriana, né, que pensa o território, que pensa a humanização, pensa com quem ele está dialogando e qual a importância daqueles conceitos para o público com o qual ele está conversando. Então, vejam, é muita coisa, não sei se o Luiz ainda gostaria, né, de falar, mas a gente está aqui já pensando coisas juntos, né, ao mesmo, e vocês assistindo aí, então, como é que eu posso dizer, um reencontro de amigos, de pesquisadores, de áreas distintas, mas com uma origem social comum, né, e um interesse acadêmico, e para além da academia, né, um interesse em pensar em como transformar esses sistemas, né, de dominação que a gente tem aí. Luiz, enfim, fica à vontade para poder, né, falar. Só, Marta, queria agradecer, falar da minha felicidade de te encontrar, de ouvir sua voz há 8 dias atrás, de ver você agora aí, coordenando junto com as colegas o Prosa Crítica, dizer que estou à disposição. Quando você e Paulo me ligaram e disseram, quero que você apresente
um debate sobre raça, classe e atividade extensionista. Falei, quanto tempo, Paulo, que você vai me dar para isso? 20 minutos. Eu falei, rapaz, é um grande desafio. Viu? E aí, nos últimos 10 dias, eu estive pensando em como falar de raça, classe e extensão para alfabetizadores e pedir mais 10 na cara dura. Porque realmente é um oceano o debate. Mas foi bom, porque me colocou para reler coisas, para treinar meu lado de educador popular, de lembrar das coisas que eu já fiz com o Edson Gomes. Calhou que quando você falou que estava tratando da produção dele, a resposta para aquela questão do preconceito contra a música popular no ensino superior universitário é falta de formação, né, de quem pensa assim, né, porque é eurocentrado, porque não tem um olhar crítico sobre a arte, sobre a literatura, sobre a música, sobre o cinema. Aí, porque tem alguns senso comuns dentro de doutores também, né? Então, eu diria que a pessoa que olha e torce o bico para Edson Gomes é senso comum, porque se você associar Edson Gomes com Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, com João Reis, com Munanga, deixa eu só com outros autores com Marx, Thompson, se eu soubesse, antes de fazer essa exposição, que a professora Sotero estava na audiência dessa plateia, eu ia ficar muito nervoso, viu? Porque ela é uma... Fábio Nogueira, que falou dos estudos dela, ele também foi orientando de Antônio Sérgio Guimarães, e eu já li um texto que ela entrevista ele, junto com Matheus Gatto e com Flávia Rios, a professora Sotero. Ainda bem que eu só descobri agora. Espero que eu não tenha sido muito fora da curva do que ela sabe sobre a temática da questão racial em Antônio Sérgio Guimarães. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. E estamos à disposição. Valeu? Manda um abraço para Paulo, um abraço para todas as colegas da UFBA, para os alunos, as alunas. Antes de você sair, eu agradeço em nome, tá, do coletivo de docentes negras e negros da Faculdade de Educação da UFBA, tá certo? Professora Nancy está aqui, Rubenilda. Prazer, professor. Edilza, Ana Rubenilda, essa Rubenilda aqui fez ciências sociais? Aquela de lá de São Lázaro? Legal, que mundo pequeno. É muito bom. A professora Edilza eu não conheço ao vivo, não, eu só conheço de... Cadê a Edilza? O Luiz, a Edilza saiu da sala, mas ela deixou um recado no nosso grupo que diz assim: estou amando. Eu, como orientanda Coruja, já mandei mensagem para o orientador falando dessa leitura excelente do professor Luiz Flávio. Diga a ela que eu sonho conhecê-la, porque ela é muito amiga de Fábio Nogueira, que é muito meu amigo. Edilza é maravilhosa mesmo, mas sua aula foi sensacional, gratidão. Obrigado a vocês. Obrigada, Luiz. Então é isso, o coletivo, né? O nome de Rubenilda não era Sodré? Sim. Agora é Santos, aí me atrapalhou, por isso que eu não reconheci de cara. Assim. Luiz... Santos. O semestre passado, semestres anteriores, o grupo trabalhou com cinema, tá? Eu não estava nessa... Porque essa coisa da maternidade, às sextas-feiras de manhã, aqui em casa dá, né? Mas saindo daqui, não. Até agora as crianças não acordaram. Então, tá tudo lindo, mas eu não poderia sair, né? Ir à faculdade de educação deixando as crianças aqui sozinhas. Mas com essa presencialidade nova, eu pude, porque o componente sempre fica alocado às sextas-feiras de manhã. Tá? Então, entendi. É isso. Em nome do coletivo, a gente quer agradecer muito, né? Eu tinha, assim... Eu que agradeço. Eu sempre quis falar sobre Edson Gomes, mas não tinha tido espaço. Que maravilha, que maravilha. Então, fica à vontade, que agora a gente vai meio que, né, falar aquelas coisas que você já Valeu. sabe. Obrigado, galera. Muito um abraço. Obrigada.
Tchau.